Olá, este vídeo trata de confundimento, um assunto da maior importância em medicina baseada em evidências e epidemiologia, quando o interesse é avaliar um possível efeito de uma variável como causa de um determinado evento. Confundimento significa que o efeito da exposição sobre o evento é uma mistura do próprio efeito dessa exposição com o efeito de um outro fator, de um terceiro fator ou de uma terceira variável. O cenário de confundimento é representado nesse gráfico chamado Direct Acyclic Graph, que traduzimos do inglês para o português como gráfico acíclico dirigido. Então, para essa terceira variável, o terceiro fator, ser considerado um fator de confusão, está funcionando, causando confundimento, ele deve ser associado com exposição e ser associado com o evento independente da exposição. Segue esse caminho, chamado caminho de backdoor pass, né? Um caminho pela porta de trás. Desta forma, ficam dois caminhos ligando a exposição com eventos. Fica esse caminho direto e o outro caminho, que é pela porta de trás, passando pelo efeito da terceira variável. O ponto aqui é como bloquearmos esse caminho para termos apenas o caminho que nos interessa. Se for possível, o bloqueio desse caminho, a gente pode estabelecer uma relação causal entre a exposição e o evento. Mas observe, uma terceira variável para ser considerada uma potencial confundidora, ela não pode ser o passo intermediário da ligação causal entre a exposição e o evento. Um exemplo, se a gente estivesse aqui avaliando a associação de obesidade como a exposição e o evento como sendo o risco de infarto agudo do miocárdio, diabetes não seria considerado uma variável confundidora, pois ela é um passo intermediário que, nesse exemplo, ligaria obesidade com o risco de infarto agudo do miocárdio. Vamos ver a seguinte situação. Se trata de um estudo observacional. Imaginar que aqui é um estudo de coorte prospectivo, em que o interesse é avaliar se o tratamento com estatina está associado com infarto agudo do miocárdio. Existem, no entanto, variáveis que podem funcionar ou podem causar confundimento dessa associação. Essas variáveis podem ser causa de confundimento dessa associação da estatina com infarto agudo do miocárdio, se elas estiverem relacionadas com a indicação ou com o uso de estatina, com prescrição e uso de estatina, e se essas variáveis, adicionalmente, elas forem causas de infarto agudo do miocárdio. Uma dessas variáveis, que deve ser vista como potencialmente confundidora, é diabetes. Diabetes leva mais frequentemente ao uso de estatina, e como diabetes está associada também com infarto do miocárdio, ela vai permitir que uma ligação da estatina com infarto do miocárdio através de diabetes. Então a gente fica com dois caminhos aqui, ligando estatina com infarto do miocárdio e outro caminho ligando estatina com infarto do miocárdio através de diabetes. Para que exista apenas esse caminho ligando estatina com infarto agudo do miocárdio, nós precisamos bloquear esse caminho que liga o tratamento com estatina a infarto agudo do miocárdio, passando ou estabelecido pelo efeito de diabetes. Aqui quando a gente coloca aqui esse retângulo, significa que existe um bloqueio. E como pode ser feito esse bloqueio? Usando os métodos para reduzir ou eliminar o confundimento provocado por uma ou várias variáveis em uma determinada associação.
Observe, no entanto, que esse modelo causal não pode se restringir apenas a diabetes, quer dizer, uma série de outras variáveis aqui. As variáveis tipo idade, sexo, outras sociodemográficas pode estar tanto associada com estatina quanto com infarto agudo do miocárdio. O mesmo ocorre com comorbidades cardiovasculares, com a presença da doença renal crônica. De forma que precisamos bloquear esses caminhos determinados, esses caminhos que vai ligar estatina com infarto do miocárdio, não através desse caminho direto, mas através uma porta do fundo, do backdoor pass, né? Então, aqui está mostrando aqui com retângulo se esses caminhos são bloqueados dessas variáveis sociodemográficas, do diabetes, das comorbidades cardiovasculares, da doença renal crônica, nós ficamos com esse caminho, apenas com esse caminho aqui nesse gráfico, que é o caminho que, na verdade, nos interessa, que a gente está querendo estabelecer uma relação causal entre estatina e infarto agudo do miocárdio. É importante lembrar que nosso estudo é observacional. Imagine que a gente possa, de certa forma, bloquear de uma forma efetiva essas variáveis conhecidas. Mas existem variáveis que são variáveis não mensuradas, variáveis desconhecidas. O estudo não tem essa capacidade de mensurar todas as possíveis variáveis que podem estar contribuindo para o confundimento. Vamos adiantar aqui com qual é o estudo mais efetivo para reduzir o efeito dessas variáveis que não foram mensuradas no estudo. O ensaio clínico randomizado. Porque no ensaio clínico randomizado, os indivíduos vão ser alocados de uma forma tipo um sorteio, né? Jogar moeda para cima se é cara ou coroa, para ir para um grupo de indivíduos que vão usar estatina ou para um grupo de indivíduos que vão usar ou outro medicamento ou placebo de estatina. Forma que a probabilidade que o indivíduo com determinada característica de uma variável não mensurada ir para um grupo ou para outro é a mesma a probabilidade. Se esse estudo for um estudo grande, então se for um ensaio clínico pequeno, você pode ter desbalanço de várias variáveis, mas se for um ensaio clínico grande, a probabilidade sendo a mesma, é esperado que ocorra um balanço, né, proporções muito semelhantes dessas características entre um grupo e outro grupo, ou seja, o grupo estatina e o grupo que usar o outro medicamento ou placebo. Vamos aqui colocar de uma forma bem sumária métodos para reduzir confundimento. Pode ser reduzido, existem métodos que atuam no desenho e na análise. No desenho começa aqui pela randomização, estudo de intervenção, ensaio clínico randomizado. Já falamos anteriormente, o ensaio clínico randomizado seria aquele com maior capacidade, ser um estudo grande para se obter, inclusive, proporções similares ou um pareamento de características, mesmo de variáveis desconhecidas, né? Já que a alocação é tipo um sorteio. A restrição, às vezes, se você tem um estudo que todos os indivíduos são diabéticos, então diabetes não é uma variável confundidora, porque você não tem diabéticos e não diabéticos. Pareamento, isso é feito somente em estudos pequenos, né? Estudo de caso-controle, por exemplo, que é um estudo que tem poucos casos e você vai procurar controles e esses controles podem ser pareados em determinadas variáveis e que têm um potencial grande de ser uma variável confundidora. Por exemplo, indivíduos podem ser pareados por idade e sexo. Bem, lembrando, quando se faz pareamento, tem que se levar em consideração também na análise. A análise vai ter suas peculiaridades, já que o estudo foi no desenho foi feito pareamento. A outra grupo de métodos, eles vão entrar na análise dos dados. Então, estratificação, né? Se você estratifica por diabetes e não diabetes, no grupo diabético você não tem, no diabetes não pode ser uma variável confundidora, porque todos os indivíduos são diabéticos. No grupo não diabético, da mesma forma, né? A técnica de Mentor-Hanson, que vai servir dos nossos exemplos que seguem aqui e leva em consideração também os extratos de uma determinada ou determinadas variáveis. E
Temos as análises multivariadas, né? Para evento categórico, regressão logística, regressão do Poisson, regressão de Cox, evento quantitativo, regressão linear múltipla, o score de propensão e o método de variáveis instrumentais. Então, resumidamente, aqui alguns os métodos principais usados para reduzir confundimentos. Vou mostrar aqui 3 exemplos para a gente trabalhar com esse conceito de confundimento, de associação ou associações, que envolve um tratamento com evento, seria a associação que nós estamos interessados em avaliar um possível efeito causal do tratamento com um evento. Então, estou colocando aqui de forma genérica, evento, pode ser mortalidade, pode ser hospitalização, e uma terceira variável, diabetes, nesse caso, ou nesses exemplos que iremos mostrar. Então, vamos para o nosso primeiro exemplo. Lembrando sempre que nós estamos no contexto observacional, de um estudo observacional. Começamos a falar que nossos estudos aqui seriam tipo o quê? Um estudo de coorte, não é um ensaio clínico que está avaliando o efeito de um tratamento no evento, né? Então, mas essa situação, nós temos aqui o tratamento, o grupo que recebeu o tratamento e o grupo não tratado, né? Não é um grupo com randomização para grupos, que é um estudo observacional, e diabetes como uma terceira variável. Nesse caso aqui, os percentuais são exatamente os mesmos, né? 28% no grupo tratado e no grupo não tratado. No nosso gráfico acíclico, no nosso planejamento, diabetes estava associado com tratamento, diabetes estaria associado com evento, né? Porque diabetes estava sendo tratado com uma variável potencialmente confundidora. Mas quando a gente avalia aqui, olha os dados, o percentual é o mesmo. Então não existe uma relação de diabetes, ou seja, a terceira variável, com o tratamento. Então vocês estão vendo o quê? Que não deverá causar confundimento, já que não existe uma associação de diabetes, quer dizer, da terceira variável com a variável de exposição, né? Embora diabetes esteja relacionada com o evento, né? Você está vendo que o risco relativo 1,22, indicando que o percentual de eventos foi 22% maior no grupo diabético do que no grupo não diabético. Então vamos aqui. Aqui está o risco relativo, olhando tratamento com eventos, o risco relativo 1,24, aqui indicando 24% maior, né, o risco do evento do grupo tratado, né, que está no intervalo de confiança 95%. O REF aqui significa referência, está mostrando e está indicando que esse foi o grupo que se viu de grupo de comparação, quer dizer, o tratamento sim foi comparado com o tratamento não, né? Por isso que gerou esse risco relativo de 1,24, quando se divide esse risco 54,7% com 44,3%. Como não existe uma associação da terceira variável, diabetes, com tratamento, o que a gente está esperando? Que quando a gente fizer um ajuste, né, usando um método, quer dizer, aqui vai ser usado o método Hanson, que a expectativa é de que esse risco relativo permaneça 1,24 ou próximo de 1,24. Aqui está a análise. Aqui, primeiro, o risco relativo não ajustado, que é colocado aqui como CRUD, né? E o MH usando esse método aqui de ajuste, que deu a mesma coisa, 1,24. Então, como já era a nossa expectativa, não houve associação de diabetes com tratamento, ou seja, da terceira variável com tratamento. Aqui está dizendo assim, nós bloqueamos, mas não era nem necessário fazer esse bloqueio, esse ajuste, né? A gente já esperava que não tivesse nenhuma alteração nesse risco relativo, que é 1,24 na associação não ajustada e 1,24 na associação ajustada. Vamos ao exemplo 2.
605 indivíduos no grupo tratado, 525 do grupo não tratado. Quando olhamos os percentuais de diabetes, 47,1% no grupo tratado, 16,2%. Então, diferente do exemplo anterior, existe uma associação da terceira variável de diabetes com o tratamento, né? Existe uma distribuição desigual, né? E diabetes também associada com o evento. Então, você tem a associação de diabetes com o evento e diabetes com o tratamento, né? Com a exposição. O tratamento aqui é exposição. E diabetes é a terceira variável. O risco relativo foi 1,26, quer dizer, o grupo tratado apresentou um risco maior, 26% maior no grupo tratado do que no grupo não tratado. Fizemos um ajuste dessa associação para diabetes, no sentido de bloquear esse efeito de diabetes. E o que aconteceu? Aqui é o risco relativo de 1,26, já tínhamos mostrado anteriormente, né, comparando o grupo tratado com o grupo não tratado. Quando a gente faz o ajuste usando Manton-Hanson, esse risco relativo passa a ser praticamente igual a 1, não é? 1,02. Isso significa nenhuma associação, né? Porque os grupos, eles são, está chamando atenção, os grupos são iguais, quer dizer, quando foi ajustado, bloqueou o efeito de diabetes, não houve, não colocamos nenhuma linha aqui, que não houve uma associação após o ajuste para diabetes. Então, a conclusão nossa é que, levando em consideração os efeitos de diabetes, não se observou uma associação entre o tratamento e o risco do evento. Vamos ao exemplo 3. Temos aqui 525 indivíduos no grupo tratado e 614 no grupo que não recebeu o tratamento, né? Vemos aqui que os percentuais são diferentes, né, de diabetes num grupo no outro. Nesse caso aqui, o grupo tratado era um grupo que tinha um percentual, que apresentava um percentual menor de diabetes. Então, existe uma associação aqui entre a terceira variável diabetes e os grupos de tratamento, quer dizer, né? E o risco relativo da associação diabetes com evento, um risco relativo de 1,84. Então, existe uma associação aqui, tanto dessa terceira variável com o evento, né, no caso tratamento, e da terceira variável diabetes com o evento. O risco relativo 0,81, nessa análise sem nenhum ajuste, está nos sugerindo que o tratamento está associado com a redução do risco, né? Ou diríamos com a relação relativa do risco de 19%, né? Se a gente fizesse 1 menos 0,81 e multiplicasse por 100%, isso nos daria 19% de redução relativa do risco. Aqui estão os resultados, depois do ajuste para diabetes, né? Podemos dizer depois que nós bloqueamos esse caminho, que vai do tratamento para o evento, passando por diabetes. Então, o nosso risco relativo, que foi de 0,81, né, denotando uma redução do risco com tratamento, depois do ajuste, nenhuma associação foi observada entre tratamento com evento. A gente viu que no grupo de tratados existia um percentual menor de diabéticos. Como diabetes está associado com risco maior de eventos, então esse grupo tratado foi um grupo de pessoas, de pacientes de modo geral, que tinham risco já menor. Quer dizer, esse risco não foi dado, esse menor risco que nós vimos aqui, uma redução de 19%, não foi pelo tratamento, né? Foi relacionado com o fato de, nesse grupo tratado, ser um grupo já desde o início de menor prognóstico, risco menor do desenvolvimento do evento.
Ok, então aqui foram esses 3 exemplos, finalizamos aqui. O que se espera dessa apresentação é que tenha ajudado a entender o conceito de confundimento. A demonstração que nós fizemos aqui usando apenas uma variável, mas pode ter várias variáveis funcionando como fatores de confusão, ou interferindo no confundimento entre a associação entre um evento, entre um fator de exposição e, e o evento. Ah, é necessário que bloquear todos esses caminhos que vão pela porta de trás, no sentido de estabelecermos uma relação, né, que está sendo avaliada como possível relação causal entre essa exposição e esse evento. No caso da exposição, nós estamos colocando como um tratamento. Lembrando que nós usamos o contexto de estudo observacional, um estudo de coorte, né? Quando esse tratamento for avaliado num grande ensaio clínico, em que as probabilidades ah, de distribuição dessas diversas variáveis, como diabetes, idade, etc., seja a mesma, né? Já que o processo de randomização ele propicia uma, que a probabilidade de indivíduo ir para um grupo para o outro seja a mesma. Então, se o estudo é grande, a tendência é existir que essas variáveis estejam distribuídas de uma forma mais similar entre os dois grupos, de forma que o efeito de confusão pode ser ah, ajustado ou eliminado ainda no desenho do próprio estudo. Mas é claro que é importante lembrar que, embora o ensaio clínico seja randomizado, seja um estudo mais eficiente no sentido de avaliar a relação causal entre uma exposição, no caso um tratamento e um evento, o ensaio clínico randomizado não pode ser um estudo feito para avaliar vários tipos de associações entre uma exposição e um evento, quando esse estudo não é ético. Randomizarmos um paciente com um determinado fator de risco e compararmos com indivíduos sem aquele fator de risco. Nesse caso, nós temos que usar estudos observacionais. Ok, então espero que tenha sido essa apresentação tenha ajudado ao entendimento de efeito de confusão. Como eu disse no início, é muito importante para medicina baseada em evidência e epidemiologia. Então, até a nossa próxima apresentação, nosso próximo vídeo. Até mais.